Então, boa tarde, gente. Bem-vindos e bem-vindas. Quarta aula de Teoria Sociológica Clássica sobre o Weber. Vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Então, vamos lá. Tipos ideais em Weber. Então, vamos lá. Pessoal, a gente terminou a conversa na semana passada querendo saber um pouquinho mais sobre aquele termo genéticos, né? Conceitos genéticos, né? E o genético aqui, ele remete ao termo essencial. Não é, enfim, sinônimo, mas ele diz respeito àquilo que é essencial, fundamental para você, enfim, entender aquele dado da realidade, aquela formulação da realidade, né? Eu tinha ficado de falar um pouquinho com vocês sobre isso, né? E só aceitar aqui. Então eu começo falando um pouco sobre esse termo, né, o genético. A gente havia é, lido uma passagem, né, daquele texto da aula passada, e a gente ficou na dúvida sobre o termo genético, né? Então estava lá, nesta função, o tipo ideal é, acima de tudo, uma tentativa para apreender os indivíduos históricos ou seus diversos elementos em conceitos estéticos, genéticos, né? Então, no caso aqui, o genético, né, remete a essa perspectiva daquilo que é essencial, daquilo que é elementar para se compreender aquele fenômeno que o Weber tenta aprender no tipo ideal, tá bom? Então, eu conversei, por exemplo, com o Péricles Andrade, ele me chamou a atenção, né, para uma parte aqui, que vai dizer o seguinte. Deixa eu ver se eu acho aqui. Aqui, ó. É, vamos lá. Se queremos compreender o conceito de seita de modo genético, isto é, com referência a certas significações culturais importantes que o espírito sectário teve para a civilização moderna, tornam-se então essenciais certas características precisas, né? E daí ele vai seguindo, ou seja, né? Aquilo que é enfim, faz parte da essência daquele fenômeno que ele quer explicar em termos de tipo ideal. Então, isso que são os conceitos genéticos que o Weber está trazendo, tá certo? Eu trouxe aqui, antes de entrar na ética protestante, algumas considerações sobre o tipo ideal. Tudo bem? Podemos seguir nisso? Tudo certo, professor. Sim, senhor. Beleza. Então, vamos lá. Então, tipo ideal, né, definição. Tipo ideal, instrumento metodológico para medir a realidade, né? E daí eu retorno algumas coisas que a gente conversou já nas primeiras aulas, né? O termo compreensão, para o Weber, significa entendimento, explicar os fenômenos por meio de proposições confirmadas pela experiência, né? Assim tem-se o sentido de compreendê-las, né? Ou seja, nós temos um autor que está fazendo uma sociologia comparativa, né? Então, por exemplo, quando ele vai pensar agricultura, ele vai comparar a sociedade ocidental com a oriental. Quando ele vai estudar religião, ele compara as principais religiões, né? Retomando ainda, são as atitudes que explicam a conduta social, né? Ou seja, pesquisa a natureza das ações, o ponto de partida dele é a agência, né? Procura analisar se essas atitudes são afetadas ou modificadas por motivos e ações de outros indivíduos. Então, é o sentido da ação social com relação ao outro, né? Quer entender o papel do indivíduo na sociedade, né? O tipo ideal, né? Daí eu vou pegar aqui uma citação minha, né? Nesse caminho metodológico, ele utiliza os tipos ideais, né? Daí eu abro aqui né,
um parênteses, né? Meios cognitivos para o conhecimento dos fenômenos sociais e culturais em suas interconexões, causas e significados, como recursos heurísticos que permitem a distinção e as comparações contrafatuais implícitas na elaboração de interpretações e explicações. Né? Ou seja, né, é esse conceito ferramenta. Na verdade, a formulação conceitual no Weber é do modelo tipo ideal, né, típico ideal. Né? Então, é um percurso metodológico, é um conceito ferramenta do Weber, né, para formular as suas definições da realidade. Né? Então, enfim, o que seria o contrafatual? Né? Algo que não acontece, mas que poderia ter acontecido. Ou seja, nessa formulação, ele também vai fazendo proposições. Né? O termo heurístico, né? A parte do método e da epistemologia, ou seja, maneira de aproximação das soluções ideais dos problemas. Então, ele vai trabalhando com essa lógica também, enfim, né, do contrafatual e do heurístico. Né? Daí eu quero trazer aqui algumas passagens do texto que vocês leram, principalmente do texto que vocês leram na semana passada. Né? Então, por exemplo, na página 109, eu peguei as passagens dessa versão aqui. Né? Essa versão aqui. Trata-se de um quadro de pensamento, ou seja, então o tipo ideal pensado como um quadro de pensamento, e não da realidade histórica, e muito menos da realidade autêntica. E não serve de esquema no qual se pudesse incluir a realidade à maneira de exemplar. Ou seja, lembra da jaula de aço, né? Tem antes, né, daí o tipo ideal, o significado de um conceito limite, puramente ideal, né? Em relação ao qual se mede a realidade a fim de esclarecer o conteúdo empírico de alguns dos seus elementos importantes e com o qual esta é comparada. Então perceba que ele não formula. Por que a formulação conceitual dele é do modelo tipo ideal? Porque ele mantém a coerência da perspectiva, né, daquilo que é selecionado para ser estudado. Então, os conceitos, por exemplo, quando a gente vê em Marx, quando a gente vê em Durkheim, ele carrega consigo, né, a lógica da totalidade, da estrutura. Né? Não é nessa perspectiva que a gente vê no Weber, entende? Né? Tanto é que, como eu já falei para vocês, a própria formulação daquilo que é o conceito em Weber, ela é feita com dados da própria realidade sócio-histórica. Né? Não é definida como um todo, é definida em partes, a partir daquilo que ele precisa da definição para ser utilizada e aplicada na análise. Né? Tais conceitos são configurações nas quais construímos relações, pela utilização da categoria da possibilidade objetiva, que a nossa imaginação, formada e orientada segundo a realidade, julga adequadas. Né? Então percebe aqui também, né, a própria, naquele debate que a gente fez na semana passada, daquilo que a gente chama de neutralidade axiológica, ou seja, né, essa ausência dos valores, né, na própria produção do conhecimento. Esse elemento, enfim, né, do julgamento, ele entra pelo menos no momento da própria escolha do tema, né, na própria escolha do aspecto, daquela característica da realidade que você vai estudar. Né? Não vai ser a realidade como um todo. Não vai ser na perspectiva de abranger a totalidade daquele fenômeno, mas é um aspecto daquele fenômeno, né? Um dado elemento daquele fenômeno. E é nessa perspectiva que ele vai forjando essa ideia do tipo ideal. Uma explicação que está lá na página 105, né? Que ele vai trazer aqui, por exemplo. Né? Ele vai dizer, na teoria econômica abstrata, temos um exemplo dessas sínteses a que se costuma dar o nome de ideias dos fenômenos históricos. Oferece-nos um quadro ideal dos eventos no mercado dos bens de consumo, no caso de uma sociedade organizada segundo o princípio da troca, da concorrência livre e de uma ação estritamente racional. Ele está se referindo ao capitalismo moderno. Esse quadro de pensamento reúne determinadas relações e acontecimentos da vida histórica para formar um cosmos não contraditório de relações pensadas. Então percebe, ele está trazendo os elementos de como ele constrói o tipo ideal. Né? Desculpa, de como ele se apropria da ferramenta tipo ideal para construir as formulações dele da realidade.
pelo seu conteúdo, essa construção reveste-se do caráter de uma utopia. Aqui, utopia não é na perspectiva, por exemplo, do Henrique Dussel, por exemplo, vai pensar a utopia como uma visão de mundo da realidade pautada pela ideia de transformação. Seria a ideia de utopia muito próxima do Franz Rickenlammer, né, que é outro alemão, que vai pensar a utopia como algo inalcançável, inatingível, né, apenas como uma referência, obtida mediante a acentuação mental de determinados elementos da realidade. A sua relação com os fatos empiricamente dados consiste apenas em que, onde quer que se comprove ou suspeite de que determinadas relações, do tipo de representadas do modo abstrato na citada construção, a saber, dos acontecimentos dependentes do mercado, né, chegaram a atuar em algum grau sobre a realidade. Podemos representar e tornar compreensível pragmaticamente a natureza particular dessas relações mediante o tipo ideal. Essa possibilidade pode ser valiosa, mesmo indispensável, tanto para a investigação como para a exposição. Então percebam que ele vai construindo um quadro de pensamento a partir dessa apropriação da ferramenta tipo ideal, que vai mobilizando dados da própria realidade histórica para que você compare com a realidade histórica. Né? É por isso que muitas vezes a gente fala na ideia também, né, da caricatura da realidade que o tipo ideal nos apresenta, para fazer essa comparação com a própria realidade. Né? Questão da função, então, né, do tipo ideal enquanto ferramenta de formulação da realidade. No que se refere à investigação, o conceito do tipo ideal propõe-se formar o juízo de atribuição. Não é uma hipótese, então não dá para confundir o tipo ideal com uma hipótese, mas pretende apontar o caminho para a formação de hipóteses. Né? Embora não constitua uma exposição da realidade, então essa formulação típica ideal não é exatamente uma exposição da realidade, pretende conferir a ela meios expressivos unívocos, ou seja, é uma maneira de tentar apresentar, entre aspas, didaticamente, aquela realidade. Quando ele, por exemplo, desmistura ela, né? Ele organiza, ordena, classifica ela, como no caso, por exemplo, dos tipos ideais de ação social. E ele vai lá e vai dizer, são 4 tipos. Predomina o racional, mas isso não significa que não haja o não racional. Mas você não encontra um único tipo na realidade puramente. Então ele vai caracterizando a realidade com essas comparações, né, típico-ideais. É, portanto, a ideia da organização moderna e historicamente dada da sociedade numa economia de mercado. Ideia essa que evolui de acordo com os mesmos princípios lógicos que serviram, por exemplo, para formar a da economia urbana, da Idade Média, a maneira como um conceito genético. Né? Ou seja, né, como eu falei para você aqui, né, com elementos essenciais daquele aspecto da realidade que o sujeito de conhecimento selecionou para estudar. Não é pelo estabelecimento de uma média dos princípios econômicos, que realmente existiram em todas as cidades examinadas, mas antes pela construção de um tipo ideal, que neste último caso se forma o conceito de economia urbana. Percebe? Então, ele vai formulando esses elementos. Percebam que a ideia do tipo ideal no verbo, enquanto formulação conceitual, é muito mais aberta do que a ideia de conceito no Durkheim, por exemplo. Né? Então, mais uma passagem desse texto que vocês leram. Né? Obtém-se um tipo ideal mediante a acentuação unilateral de um ou vários pontos de vista. Então, né, na verdade, aqui o ponto de vista pensando nas várias causalidades que né, efetivam aquele fenômeno social estudado. Né? E mediante o encadeamento de grandes quantidades de fenômenos isolados dados, difusos e discretos, que se podem dar em maior ou menor número, ou mesmo faltar por completo e que se ordenam segundo os pontos de vista unilateralmente acentuados, né, por quem? Pelo sujeito do conhecimento. Então, ele está fazendo uma análise parcial de um aspecto da realidade, não da totalidade. Né? Acentuado, a fim de se formar um quadro homogêneo do pensamento. Né? Então, percebam,
quando eu falo dessa coisa dele caricaturar a realidade, é um pouco isso, né? É isso que ele está chamando de acentuação unilateral, né? De pegar elementos isolados e ordenar, classificar, de pegar aquilo que está misturado e separar, né? Percebe como ele vai manipulando essa ferramenta tipo ideal para construir as definições? Né? Percebe como é diferente da lógica positivista? Né? Torna-se impossível encontrar empiricamente na realidade esse quadro. Então, ele é um quadro formulado de forma cognitiva, na forma do tipo ideal, que me possibilita classificar, né, desemaranhar, né, comparar, né, estabelecer as multicausalidades dos múltiplos fenômenos sociais que dão origem àquele fenômeno que eu quero estudar enquanto sujeito do conhecimento. Né? Então, torna-se impossível encontrar empiricamente na realidade esse quadro na sua pureza conceitual, pois trata-se de uma utopia. Então, volta a falar de novo da utopia na perspectiva, enfim, mais de Hinkenlammer do que de, por exemplo, Dussel. Né? A atividade historiográfica defronta-se com a tarefa de determinar, em cada caso particular, a proximidade ou o afastamento entre a realidade e o quadro ideal. Então, a ideia da comparação. Em que medida, portanto, o caráter econômico das condições de determinada cidade poderá ser qualificado como economia urbana, em sentido conceitual. Ou seja, percebe? Então não é um conceito que estabeleceu uma perspectiva de definição total de determinado fenômeno. No caso que ele está tratando da economia urbana, né? Ou capitalismo moderno. Né? Ora, desde que cuidadosamente aplicado, esse conceito cumpre as funções específicas que dele se esperam, ou seja, em benefício da investigação e da representação, na lógica das comparações, na lógica do entendimento das múltiplas causalidades que geram aquele fenômeno. Então, seguindo uma outra passagem aqui na página 106. Para analisarmos ainda outro exemplo, pode-se traçar igualmente a ideia do artesanato. Né? Agora percebam, gente, as definições que ele traz na lógica do tipo ideal são sempre com relação a outras, né? Ele sempre vai estabelecendo uma lógica da comparação. Né? Então, por exemplo, no caso aqui do artesanato, a comparação é com a indústria. Né? No caso da igreja, a comparação é com a seita. Entende? Não é? Então, a ideia do artesanato sobre a forma de uma utopia, para que se procede à reunião de determinados traços que se manifestam de modo difuso entre os artesãos das mais diversas épocas e países, acentuando, caricaturando, de modo unilateral as suas consequências num quadro ideal não contraditório e referindo a uma expressão de pensamento que nele se manifesta. Então, ele não formula, por exemplo, um tipo ideal de artesanato, mesmo que ele carregue elementos da realidade, tentando encontrar uma totalidade que caracterize o que é o artesanato. Mas ele vai selecionar aspectos daquilo que ele pode considerar como genéticos essenciais desse fenômeno, para fazer uma caracterização típica ideal, unilateral, acentuando elementos específicos que interessam a ele, sujeito do conhecimento. Lembrem-se, como a gente viu na primeira aula, é o sujeito que determina o objeto, e não o objeto que determina o sujeito. Assim como a gente tem no Durkheim, na perspectiva do fato social. Além disso, pode-se tentar delinear uma sociedade na qual os ramos da atividade econômica e mesmo a atividade intelectual se encontrem dominados por máximas que nos parecem ser aplicações do mesmo princípio que caracteriza o artesanato elevado ao nível de tipo ideal. E a esse tipo ideal do artesanato pode-se ainda opor-se, por antítese, a um tipo ideal correspondente a uma estrutura capitalista da indústria. Então percebe nessa própria definição ele trazendo, enfim, já construindo outra definição da antítese, ou seja, do oposto, do contrário, do frontalmente diferente. Então, para a gente ir encaminhando, o tipo ideal ele é esse quadro do pensamento que o Weber utiliza
para formular suas definições da realidade, entre aspas, os seus conceitos. Né? Passa pela representação da ideia. Né? O Weber, com o tipo ideal, ele seleciona certas características da cultura, então não a totalidade das características que vão definir seita, igreja, artesanato, indústria, mas certas características que interessam a ele, sujeito do conhecimento. Então percebe sempre a abordagem parcial da realidade. É um determinado dado da realidade, a partir de uma análise específica da realidade parcial, até mesmo no que diz respeito aos interesses do pesquisador. Né? Ele vai dizer esses são os limites da sociologia, na lógica da sociologia compreensiva. Né? E ele vai fazer isso, né, selecionando essas características e construindo um quadro, né, ideal homogêneo. Né? Esse quadro de referência que ele vai comparar com a realidade, que ele vai utilizar para a gente entender de forma didática o que é a realidade. Para depois você, enquanto pesquisador, olhar para a realidade e entender, olha, estou identificando aqui os 4 tipos de ação. Mas isso foi possível porque você primeiro classificou ele aqui, separou ele aqui. Né? Então ele fica mais entendível na perspectiva da sociologia compreensiva, evidentemente, né? Para os próprios sujeitos do conhecimento. Apresentar, a partir disso, uma interpretação da realidade. Então não é a descrição da verdade, é uma interpretação da realidade, entre as várias possíveis. Né? Então eu já falei de utopia. Né? Então é uma ferramenta cognitiva. Não é um fim em si, mas um meio para obter o conhecimento. Né? Serve para comparar, para medir a realidade, né? Fazer essa medição, para auferir a realidade. Né? Ele não busca o geral e sim o particular, então não é o geral do que é do que é seita, do que é religião, do que é indústria, do que é artesanato, né? Mas elementos particulares que interessam ao próprio pesquisador nessa perspectiva do artesanato, enfim, daquilo que ele quer de fato apresentar. Né? Daí, antes de entrar nessa minha citação, que daí eu quero usar ela como uma ponte para a próxima, para o debate da questão da ética protestante. Né? Então, qual que é a especificidade, né, do tipo ideal? Não é? Ele vai dizer, abre aspas, é uma construção intelectual destinada à medição e à caracterização sistemática das relações individuais, significativas pela sua especificidade, tais como o cristianismo, o capitalismo, entre outros. Né? Então, isso é o tipo ideal, essa ferramenta cognitiva, né, para formular quadros do pensamento particulares sobre determinado aspecto da realidade que você tem interesse em estudar. Né? Como que isso, por exemplo, é aplicado a partir também de outras formulações conceituais, né, típicos ideais na ética protestante que nós vamos, né, que vocês leram para a aula de hoje. Daí eu volto a uma outra citação minha. Né? Abre aspas. Em A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, Weber demonstra de forma mais visível o caminho percorrido em seu estudo de religião, apresentando um exemplo de sua aplicação do tipo ideal. Com a ajuda de Ringer, pode-se identificar o caminho percorrido em uma análise causal, né, do Weber. Inicia, né, no caso aqui eu tentando simplificar o que é a ética protestante. Inicia propondo um modelo teológico, no caso calvinista, né, dentre vários, né, que são discutidos no texto, que tem seu foco na doutrina da predestinação, afirmando que a interpretação desse credo é racional, então é a tese da racionalização da esfera religiosa no mundo contemporâneo, que possibilita a autonomia relativa das esferas sociais. Né? Mesmo que os argumentos da predestinação não sejam de racionalidade lógica, então esse também é um elemento para quem estuda religião hoje no Brasil, para entender os próprios pentecostais. Né? Introduz o modelo heurístico do dogma calvinista e, juntamente, um segundo tipo ideal para captar uma relação provável, né, uma reação provável dos dilemas suscitados pela predestinação, então, para comparar, né, conclui que o tipo ideal não é aplicável a qualquer indivíduo singular, mas que o tipo identifica aspectos significativos da orientação protestante. Então ele não generaliza o protestantismo de que é tudo calvinista, né? Mas ele mostra um tipo ideal, né, de protestante, né, que tem força na explicação do que é esse grupo religioso em geral.
mas ele não generaliza, né, não torna genérico, né, aplicável a todos esses grupos essa definição. Então, né, de volta a essa ideia do parcial. Né, finaliza oferecendo hipóteses suplementares para explicar as divergências de perspectiva entre os membros de diferentes centros. Né? Então, esse é o caminho que ele percorre nessa lógica de interpretação da realidade formulada a partir dessa ferramenta cognitiva chamada de tipo ideal. Em princípio, Professor, era isso. Pois não. Qual é o texto de sua autoria que você está citando? Ah, esse aqui. Ó. Esse livro aqui, ó. Perfeito, obrigado. Bravo demais, hein? Alguns comentários. Desculpa, não. Eu estava sem microfone, que não ouvi. Alguém falou alguma coisa, perdi alguma pergunta? Não, só falei que é muito legal o livro. Então, comentários. Dúvidas? Até o momento, não. Ô, professor, eu tenho uma dúvida. Claro, por Só favor. que em relação a outro tema da teoria do Weber, eu ainda não compreendi assim ainda por completo o que é a teoria da jaula de aço. Ainda tenho certas dúvidas. Então, ela passa por essa explicação que eu tentei trazer para vocês hoje do tipo ideal. No Weber, como ele não parte da ideia de totalidade, como ele não tem o ponto de partida na estrutura, porque essa estrutura é infinita, a formulação dele sobre a realidade também não se constitui na lógica conceitual, por exemplo, que nós vimos na perspectiva positivista. Evidentemente que aqui agora eu estou olhando o positivismo a partir do Weber, né? Então, Entendi. enfim, não foi isso que eu trouxe para vocês na aula do Durkheim, porque na hora que eu fui falar do Durkheim, eu trouxe o Durkheim pelo Durkheim. Mas quando o Weber ou alguém, né, da sociologia compreensiva olha, né, para o positivismo e vai ver, por exemplo, a definição de fato social, ou olha, né, isso olhando para o Durkheim, olha para o Marcel Mauss e vai olhar a definição de fato social total, ele vai ver aquilo como uma jaula de ferro, uma jaula de aço, que prende a realidade, que busca prender a realidade. Uma formulação Entendi. conceitual, né, que coloca na caixinha o mundo. E o Weber está pensando numa outra matriz de percepção. Não tem limite, Né? né? Não é que não tem limite, mas é que a realidade ela não pode ser apreendida nessa caixinha. Esse quadro ele é típico ideal, ele serve para comparar, mas ele também não fecha. Né? Ele não é uma explicação genérica, então ele define lá a ética protestante a partir da análise do calvinismo, do calvinista, mas ele vai dizer isso não serve para todo o protestantismo, entende? É uma outra lógica de entender o mundo. O mundo ele não é compreensível na sua totalidade e até mesmo os fenômenos, nós além de selecionarmos aspectos da realidade, nós enquanto sujeitos de conhecimento, selecionamos aspectos daquela realidade que nós já vimos selecionado para estudar, daquela parte da realidade social. Professor? Entendi. Então, só para fechar, daí eu te passo já a palavra, nesse sentido, o Weber, ele enfim, do meu ponto de vista, ele apresenta como eu disse na aula passada, primeiro, né, ele é uma perspectiva humilde, né, do ponto de vista do sociólogo, ou seja, eu não tenho como trazer para vocês aqui uma verdade. O que eu posso fazer enquanto pensador social é apresentar um aspecto da realidade e algumas características que eu selecionei dessa realidade para estudar. Então, é um ponto de vista nessa perspectiva. E as formulações nessa lógica, típicos ideais, elas não prendem essa realidade. Essa realidade, enfim, ela ultrapassa a própria definição típico ideal. Entende? Pode falar, Lander. Não sei se ficou mais compreensível, Rafael. Ficou sim. Muito obrigado, professor. Pois não. Será que é errado pensar que essa perspectiva de Weber trouxe
mais teve um reflexo mais positivo, não no sentido positivista, mas não sei o termo que eu usaria, atuante para a sociologia contemporânea do que a visão de Durkheim? A contribuição de Weber para o que hoje pode ser uma sociologia contemporânea foi maior sob essa perspectiva que ele desenvolve do que Durkheim, por exemplo? Olha, o Lander, na verdade, o campo da sociologia, ele é muito, ainda bem, né? Ele é muito diverso, ele é muito plural, né? Nós temos múltiplas formas de produção sociológica hoje no Brasil, por exemplo, na Faculdade de Ciências Sociais, no próprio programa de pós-graduação em sociologia, que, enfim, é um grupo menor, né? Reduzido, de modos de fazer ciência. Mas o Weber, eu costumo dizer, brincando, mas falando sério, né? Como diria o palhaço Fred, que é aquele personagem deles, Regina, se você tivesse acreditado na minha brincadeira de dizer verdades, né? Que o Weber ele está mais na moda hoje, né? Assim como o Durkheim estava no final do século XIX, início do século XX, assim como o Marx estava em meados do século XX, o Weber nesse final do século XX, início do século XX está mais na moda, né? Então ele, enfim, os estudos que trazem o Weber são vistos com mais naturalidade. Então a lógica weberiana passa inclusive uma ideia de atualidade, né? Do que seria enfim, o mais moderno, enfim, nas explicações sociológicas. Mas isso, do meu ponto de vista, daí eu fazendo a leitura, né, do campo, é porque, enfim, ele é o autor do momento, né? Além de ter sido considerado o autor do século XX e a Ética Protestante que vocês leram para a aula de hoje, a obra do século XX, ele é um autor mais bem recebido hoje na academia, apesar de ser pouco estudado ainda na graduação, pelo menos do meu ponto de vista, né? Claro, a Ética Protestante, perdi ela aqui, a Ética Protestante é uma das obras mais lidas, né? Eu fiz um balanço com vocês aqui quando começamos a ver o Weber. A maioria que tinha lido a Ética Protestante, mas a obra em si do Weber ainda é pouco conhecida, né? Apesar que isso não é só o Weber, não, né? Enfim, o Marx também é mais ouvido do que lido, né? E eu brinco na graduação com os meus alunos, eu falo, olha, vocês não podem serem definidos como a geração dos cientistas sociais que aprenderam sociologia ouvindo, né? Porque a forma de comunicação própria da academia é a forma escrita, né? Então, né, para aprender a escrever bem, tem que saber ler bem, né? E esses autores, muitas vezes, eles são, em geral, mais ouvidos do que lidos, né? Ouvidos como nas palestras, nas aulas, enfim, nos cursos de formação política, né? Nas palestras. E a gente, enfim, vai pouco, né, de fato, na leitura, e muitas vezes falta o que tem de sobrando aí de manuais, falta de roteiros próprios para a gente enfrentar os autores, né? Então, muitas vezes também a gente acaba conhecendo os autores muito pelos manuais. E eu acho isso um perigo, porque os manuais, eles não... são atalhos que muitas vezes não... Aqueles atalhos que te levam para uma rua sem saída, né? Professor, assim, longe, né, de querer desmerecer o Durkheim. Inclusive, assim, eu acho que tem vários aspectos interessantes. Mas a impressão que passa é que Weber proporciona uma consciência maior do próprio limite da sociologia em face da complexidade do objeto que ela estuda, né? E aí um outro ponto interessante também, que eu me perguntei, é até que ponto Weber permite uma complementação dessa visão de sistema capitalista em contraposição ao que o Karl Marx expôs. Me parece que, por uma perspectiva, os dois se complementam na compreensão do que é o capitalismo. Não, eu acho isso, né? A minha sociologia é uma sociologia que busca articular o Marx e o Weber. Quando eu vou fazer as análises que eu faço, eu tento trabalhar os dois, né? Eu considero tanto Marx como Weber como dois leitores ácidos do capitalismo, né? Que fazem contribuições muito críticas ao capitalismo,
que nos ajudam a entender o capitalismo, né, na sua, né, desnudando, né, a desumanidade do capitalismo. A diferença é que o Marx ele vai propor também, né, a transformação. O Weber ele tem uma visão, né, um ponto de vista mais resignado, né, no sentido de que não tem muito o que fazer. Mas a análise dos dois é uma análise muito ácida, né, do que é o capitalismo. Isso fica explícito no Weber. Né? Quando o Weber, vou trazer hoje, por exemplo, na ética protestante, quando ele vai falar que a maneira mais, mais indócil, né, a maneira mais terrível de controle do corpo, né, quando ele vai analisar o calvinismo, a doutrina calvinista da predestinação, né, ele está, enfim, ele está fazendo essa crítica, né? É um elemento importante dessa crítica ao capitalismo moderno. Uhum. Mais algum comentário? O que eu queria acrescentar no que o Lander estava falando, né? É que pelo menos na história, a corrente da nova história cultural, que é a que mais predomina atualmente, né, na academia, como se a que está na moda, a maioria das dissertações feitas, né, a maioria dos trabalhos, as teses, estão na perspectiva da história cultural que, tendo como seu principal precursor, foi o Weber. Seu principal expoente, seu principal teórico. Então, realmente, eu acredito que na nossa atualidade, o Weber está bastante, pelo menos na situação que a academia está bastante usado. E outra coisa, né, gente? Esses autores, né, Durkheim, Marx, Weber, esses autores clássicos, né, eles depois são usados conforme os interesses, né? Então você vai ter vários marxismos que muitas vezes, do meu ponto de vista, se distanciam do que é a própria lógica marxiana. E você vai ter também várias apropriações do Weber, né, que se distanciam da própria lógica weberiana. Vou dar um exemplo. A teoria dura da secularização, que hoje já está mais demodê, né, está ultrapassada. Ela falava em fim da religião, e a base era o Weber. Se você lê o Weber, você não tem como encontrar isso no Weber, né? É a própria ideia da relativização. Então, essa história cultural, às vezes, eu não sei se o Rafael, né, enfim, dessa linha, mas é uma história cultural que fragmenta demais a história, né? Que vai, enfim, estudar a história das Pós-modernidade. emoções. Então, daí, assim, é um relativismo exacerbado, que tem base no Weber, mas, do meu ponto de vista, se distancia também da própria lógica weberiana, né? Então, são, enfim... Mas o senhor está certo mesmo. O Oi? pós-modernismo, né, com autores como Foucault, como o historiador Hayden White, muitos que são dessa perspectiva relativista, né, que é uma crítica à modernidade. Tem muito isso também, o senhor está certo. Mas o Foucault, por Realmente. exemplo, ele bebe muito do próprio Durkheim, né, gente? É só pegar a obra dele e começar, enfim, a ver Sim. o que está nas entrelinhas. Tem muito ali do positivismo ainda, né? Crítico, mas a gente, Obra enfim, do não tem jeito, Durkheim, a né? gente escreve da onde a gente está, né? E a sociologia francesa ainda não conseguiu se, enfim, nem sei se quer, né, se deseja, porque a referência durkheimiana é muito forte e é uma marca da própria sociologia francesa, né? Gente, vamos entrar na ética protestante? Parar de falar mal do Durkheim, coisa feia. Ó, eu vou pegar um copo d'água, me dá um minuto.
Então, meu povo, de volta aqui, eu vou entrar agora na ética protestante, o momento mais esperado da vida de vocês. Sei que vocês nem dormiram no final de semana esperando por esse momento da gente conversar sobre a ética protestante, que vocês leram, releram, fizeram fichamento, aquela coisa, né? Botaram até no Instagram lá, que tiraram fotos abraçado com o livro, não foi isso não? Eu uso mais como livro de culto mesmo, professor. Bom demais. Livro de cabeceira, né? Vamos lá. Tem uma foto lá do meu. Eu tô assustado porque eu fiz isso no Instagram e no Twitter. Agora eu não sei se serviu. Eu não vi, não. Eu falei, Foi antes do processo eu seletivo. falei, o que é? Como que é? Desculpa, eu não ouvi o que você falou, Rafael. Foi antes do processo seletivo. Eu fiz isso aí. Eu tava quibando na internet, me digando atenção. Ó, tô estudando, gente. E era de um livro do Weber. Bom demais. Tem uma foto no meu feed do Instagram de 2 anos atrás que eu tô com esse livro lendo, na época da graduação. Tô falando que eu sabia que eu tinha já encontrado vocês nas redes sociais com o Weber. Então vamos lá, ó. Ética protestante, eu pedi para vocês lerem essa versão, mas enfim, que vocês leram tá ótimo. É que essa aqui para mim é a mais interessante do português, né? Que foi coordenada pelo Flávio Perucci, né? E foi feita em homenagem aos 100 anos, né? Em 2004, 2005. 2004 foi publicado, 2005, agora fiquei na dúvida. 2005. 2004, mas a minha versão de 2005 é a segunda edição. Isso mesmo. Bem, vamos lá. O objetivo do livro, né? Olha que interessante, né? Onde que você vai encontrar o objetivo do livro? Você pega lá os autores, por exemplo, do Durkheim está ali na primeira página, já tem definição, né? Bem, para você encontrar a definição do que ele quer, a proposta do Ética Protestante, você vai encontrar lá na página 89, né? Então eu trouxe, na verdade, para mostrar a fluidez de como ele vai compondo a própria explicação da realidade, de como ele vai, a partir dessa ferramenta tipo ideal, formulando interpretações da realidade, trazendo a própria realidade, né? E daí lá na página 89, enfim, né? Então imagina, né? Ou seja, na segunda parte do livro, que foi o segundo artigo que ele publicou em 1905, né? Ele vai dizer ali numa passagem, né? Qual que é a proposta? Abre aspas. Rastrear aqueles estímulos psicológicos criados pela fé religiosa e pela prática de um viver religioso que davam a direção da conduta de vida e mantinham o indivíduo ligado nela. Ou seja, a proposta dele é, dentro da lógica, né, compreensiva, entender o sentido da ação social de determinado grupo social, e porque ele vai estudar isso, ele vai entender, né, que essa prática social ela vai ser um trampolim importante, né, daquilo que ele vai chamar de espírito do capitalismo, ou de cultura capitalista, que é algo também que surge antes do próprio capitalismo, né? Então esse impulso protestante dessa prática religiosa racionalizada. Então lembrem lá na semana passada eu falei, né, da autonomia relativa das esferas, que começa a partir da racionalização da própria esfera religiosa. Então aqui o Weber está trazendo um grande exemplo disso, né? Então a proposta dele é essa do livro, né? Entender o sentido da ação social desses indivíduos e mostrar como isso contribuiu, né, foi um trampolim importante para o surgimento do capitalismo moderno, né? Então ele faz isso construindo, então, a partir da lógica do tipo ideal, né, formulando a ideia, né, primeiro, das múltiplas causalidades, né, dos múltiplos fatores que determinam aquele fenômeno, mas, sobretudo, estabelecendo elementos que possibilitem construir afinidades eletivas entre essas duas formas sociais, culturais, né? Ou seja, uma forma religiosa e uma forma econômica, né? É por isso que o título, né, originalmente, inclusive, ele vem com o espírito entre aspas, né? Se vocês pegarem a versão, a última versão do livro, o espírito já está fora da aspas, mas essa é aquela versão que eu falei para vocês que vai cotejar a primeira edição da segunda. Como assim a primeira edição? Os artigos publicados ali em 1905, 4 e 5, final de 4 início de 5, na revista,
e depois, em 1920, a publicação do livro, já com as críticas, com o amadurecimento do Weber, né? Apesar de não reconhecer em muitos casos a apropriação dos críticos da obra, né? E reformulações que ele vai fazer ao longo desse amadurecimento do texto, né? Então, eu vou começar falando um pouco então do que é essa ética protestante nessa perspectiva típica ideal, para depois falar um pouquinho do que é esse espírito do capitalismo, para a gente ir entendendo um pouco essas afinidades eletivas, tudo bem? Podemos fazer assim? Que é basicamente o roteiro do próprio livro, né? A primeira e a segunda parte do livro, enfim, eles têm essa composição, né? Evidentemente que a ética protestante e o espírito do capitalismo estão nas duas partes, né? Mas a primeira parte ele vai focar mais na definição desse ethos calvinista, não é isso? Não é, meu povo? Falem comigo, pelo amor de Deus. Estamos aqui, professor. Isso Isso. Tá bom. Ótimo, então vamos lá. Isso mesmo, calvinismo. Então vamos lá, ética protestante, né? Então, uma coisa importante para entender essa ação racionalizada na esfera religiosa, né? É a doutrina da predestinação. Então lembrem, né? É uma doutrina que ela possibilita a racionalização da prática religiosa protestante, né? Apesar da própria lógica teológica da predestinação não ser permeada pela perspectiva da racionalidade, mas a ação social baseada na predestinação, ela se racionaliza, né? Ela possibilita a prática de uma religiosidade que o Weber vai chamar de intramundana, né? Não mais fora do mundo, né? Separando, né, a esfera religiosa do mundo, mas, né, indo para o mundo, né? Praticando sua religiosidade de forma racionalizada no próprio mundo, né? E o que essa teoria, essa doutrina diz, essa doutrina religiosa, chamada de doutrina da predestinação? Inicialmente, duas coisas importantes, né? Primeiro, né, o dever do fiel de se considerar eleito. Então, se você for um calvinista, você tem a obrigação de não ter dúvida de que você é um escolhido por Deus, porque nem todo mundo vai para o céu, né? Alguns vão, e você está dentro da turma que vai, né? Então, né, exige-se nessa lógica que o próprio fiel repudie toda a dúvida de não ser um eleito, né? O Weber vai falar, a falta de convicção em ser um eleito, um predestinado, né, é resultado de uma fé insuficiente. Então você precisa acumular na sua fé. Percebam aquilo que eu falei também numa das aulas anteriores, essa teodiceia que compõe essa doutrina, né? Enfim, onde você, fiel, é culpabilizado pela própria ausência de graça divina. A ausência de graça divina, ela não é por conta da fraqueza de Deus, mas é por conta da fraqueza da sua fé, da insuficiência da sua fé, né? Em geral, as teodiceias, né, ou como diria Bourdieu, as sociodiceias, elas têm essa característica, né? Isso que fortalece a ideia da entidade divina. Ela nunca é culpabilizada, né? Mesmo nas relações comerciais estabelecidas, né, de você dar e receber em troca, né? Se não funcionou, se a troca não veio, né, se a graça a partir daquela doação não veio, foi culpa sua, alguma coisa não deu certo do seu lado. Então não há fraqueza no divino, né? Há, enfim, imperfeições no fiel. Então essa é a primeira questão. Segundo, né, que é a ideia de Beruf, daqui a pouco eu avanço nisso, né? Mas a ideia do trabalho, da profissão como uma vocação, né? Como que você racionaliza a sua prática de fé baseada na predestinação, na vida cotidiana, no mundo, né? Você faz isso, né, com a ideia do trabalho profissional sem descanso, né? A certeza da graça, ela vem com o sucesso na sua profissão, né? O meio para se você alcançar a autoconfiança é trabalhando, é investindo na sua profissão, sem cessar, né? Isso é focado numa moral puritana, enfim, né? Essa ideia da conduta de vida ética e metodicamente racionalizada, né? Então esses dois elementos compõem, né, são os dois elementos fundamentais
né, dessa definição típico ideal da predestinação. Se tiver alguma questão, pode trazer, viu, gente? Então é aqui que ele vai falar, né? Eu já trouxe essa frase, vou trazer ela aqui agora na sua integridade. Ele vai dizer, abre aspas, a dominação do calvinismo seria para nós a forma simplesmente mais insuportável que poderia haver de controle eclesiástico do indivíduo. Ele vai dizer esse é o limite, né, de controle do corpo, né, dos seres humanos por uma prática religiosa, na opinião do Weber, né? Eu também trago essa frase porque reforça um pouco a minha interpretação, né, o meu olhar do Weber, de que a ideia da neutralidade axiológica, ela é, enfim, além de ser completamente diferente da perspectiva de neutralidade positivista, essa neutralidade, enfim, essa ausência de valores, ela, enfim, ela pode até ser um preceito weberiano, mas que não é aplicável nem mesmo na própria, enfim, perspectiva weberiana, né, daquilo que ele produziu. E essa passagem, enfim, é evidente, né, a presença aqui do juízo de valor, né, do meu ponto de vista. Evidentemente que a lógica da objetividade no Weber ela é importante porque ela nos ajuda a construir enquanto sujeito de conhecimento, né, enquanto pesquisador, desculpa, né, enquanto, né, indivíduo cientista, né, que vai estudar a realidade, ela nos possibilita construir uma visão empática da realidade, né? Uma visão não é neutra, não é, enfim, né? Mas uma visão empática da realidade, né? E, em geral, as produções do Weber ou as perspectivas weberianas, elas procuram trazer uma explicação da realidade, possibilitando, dando condições para os seus leitores de avançar na interpretação dela. Então não traz já a interpretação pronta, mas traz elementos daquele fenômeno que nos ajuda a entendê-lo, né? Por isso que vem a ideia do compreender interpretativamente, né? Tem a ver com a ideia do entendimento, né? Então, uma outra coisa que ele traz na explicação dele desse protestante tem a ver com aquilo que nós vimos na aula passada da classe social, do grupo social, né? Ele vai dizer quem é esse grupo social do ponto de vista econômico, porque ele está falando aqui, olha, determinada prática religiosa possibilitou que o capitalismo moderno surgisse. Mas quem é esse indivíduo? Então nós vimos, ele é um indivíduo religioso, uma prática religiosa baseada na doutrina da predestinação. A doutrina da predestinação vai dizer, olha, você não pode ter dúvida de que você é eleito de Deus. E como que você consegue manter a convicção? Trabalhando incessantemente na sua profissão. Mas quem eram esses indivíduos do ponto de vista econômico? Ele vai dizer, proprietários do capital, empresários, ou seja, pessoas com posses, com grana, e também bem educadas. Do ponto de vista bem educadas, que eu falo assim, com educação, uma educação formal, né? Não necessariamente escolar, né? Porque aquilo não era tão, não era, naquele momento não era tão, a ideia da escola ainda era algo, né, que estava sendo construído, né? Mas uma educação formal, enfim, uma educação, ele chama de dispendiosa no sentido de que, enfim, você, enfim, uma boa educação, uma alta educação, né? Ou seja, pessoas com altos estudos, né, no termo mais, né, enfim, que a gente usa na ciência social, ou seja, né, pessoas com estudos avançados, vamos dizer assim, né? Então esse é o protestante, ele percebe que ele vai delimitando a formulação, né, esse indivíduo. Daí ele, enfim, lembra? Ele sempre faz comparação. Então ele vai falar de igreja, fala de seita. Ele vai falar de artesanato, fala de indústria. Ele vai falar de protestante, ele vai falar de católico. O católico aqui é a antítese, né? Então perceba a ideia da comparação, enfim, né? Da construção, da definição típico ideal, que passa também pelo entendimento dos fenômenos multicausais que fazem parte, né, dessa abordagem que está sendo apresentada. Então ele vai falar diferenças entre católicos e protestantes, né? Duas principais, né? A primeira, a herança econômica e educacional. A segunda, né, consequentemente, com relação à primeira, né, é o interesse pela aquisição.
a ética religiosa, na perspectiva do Weber, a ética protestante, na leitura do Weber, ela permite que o indivíduo consiga se desamarrar dessa lógica cristã, né, do desinteresse pela aquisição, muito presente no catolicismo clássico, né? Então, o catolicismo, por exemplo, que briga com os judeus por conta deles ganharem dinheiro emprestando dinheiro, né? A ideia da usura, né? Então, esse interesse pela aquisição é algo que está muito presente no protestantismo em detrimento do catolicismo, né? Consequentemente, você tem o protestantismo nesse momento, né, mais aptos, mais proativos a irem, né, a fluírem para a indústria, para a empresa, para a fábrica, e consequentemente, né, assumirem os escalões superiores, né, da cadeia, enfim, produtiva. E os católicos, enfim, né, com tendência a permanecer no artesanato. Agora, lembrem, na perspectiva do tipo ideal, então são elementos particulares. Isso não significa que é uma abordagem que vai servir para todos os contextos católicos do mundo, entende? Né, voltando aqui à nossa explicação inicial do próprio tipo ideal, né? Mas os elementos particulares que ele traz para entender, né, esse catolicismo do contexto que ele quer entender, que é o contexto alemão do final do século XIX. O que possibilitou essa diferença entre católico e protestante? A religião, o modelo, né, de doutrina, né? A religião, ela determinou a escolha da profissão, a destinação profissional, né? Como eu falei, o cenário é a Alemanha, né? Apesar dele fazer esse histórico, vocês pegam um livro, ele faz um histórico lá desde desde da reforma, né? Passando pela contra-reforma, né? Então, ele vai dizer aí na página 34, dessa versão que eu estou aqui com ela: os protestantes mostraram uma inclinação específica para o racionalismo econômico, para a ação racional com relação a fins econômicos, o primeiro tipo de ação, que não pôde ser igualmente observado entre os católicos, né? O Michel Louvi, quando vai ler o Weber e vai trazer, por exemplo, uma análise do catolicismo na América Latina, ele vai falar que nas entrelinhas da ética protestante, mas eu acho que é mais do que nas entrelinhas, do meu ponto de vista, mas ele vai dizer, nas entrelinhas da ética protestante de Weber, você tem, né, junto com essa afinidade eletiva do protestante com o capitalismo, né, o contrário com relação ao catolicismo e o capitalismo, ou seja, qual que seria o termo no português? Porque não é... Eu teria que recorrer aqui agora aos meus escritos para lembrar o termo. Daqui a pouco eu pego aqui, tem num textinho meu que eu fiz a anotação. Mas essa não afinidade, né, ele usa um outro termo que eu acho interessante, que daqui a pouco eu vou pegar para mostrar para vocês aqui, de um texto dele, seria o contrário dessa afinidade eletiva, né? Enfim, usando aqui, aportuguesando essa desafinidade do catolicismo com, né, essa falta de afinidade, né, do catolicismo com o capitalismo, né? Bem, né, além disso, né, dentre os vários grupos protestantes que ele traz no livro, ele vai focar no calvinismo, né, para mostrar essa afinidade eletiva entre protestantismo e cultura capitalista, ou o espírito do capitalismo, né? O espírito aqui, uma tradução livre, né, da cultura do alemão, né? E essa ideia, né, que eu trouxe da cultura católica menos favorável ao desenvolvimento do capitalismo, sem essa afinidade, né? Ele vai dizer também que tem uma marca importante no calvinismo, que é esse espírito comercial, e essa predisposição de agir no mundo, né? Porque no espírito, enfim, na perspectiva, né, na ética católica clássica, você tem essa busca pela ausência do mundo, né? Então você pega os mosteiros, né, dos frades, das freiras, né, que se distanciavam o máximo que podiam do mundo, né, da convivência cotidiana, viviam nas suas comunidades isoladas, né, entre muros, né? Ele vai dizer, não, o calvinismo é o contrário, o calvinista está ali, né, enfim,
presente no cotidiano da vida, e daí, usando o termo do Weber, né, um indivíduo que tem alegria com o mundo, né, ao tornar a sua profissão uma vocação, o Beruf, né, ele tem essa alegria com o mundo. Por quê? Porque quanto mais bem sucedido ele for na sua profissão, mais evidente para a comunidade, para ele mesmo, estará a marca da sua bem-aventurança, ou seja, de que ele é um escolhido de Deus. Ele estará entre os predestinados a irem para o céu. Né? Nessa teodiceia, nessa explicação da realidade religiosa, essa explicação religiosa da realidade, né? Que não tem um fim na morte, né? Mas a morte é uma passagem, né? Para uma outra coisa. Né? Então essa perspectiva dá alegria para ele com o mundo, né? Que nós cientistas sociais não temos. Né? Nós não temos essa alegria. Uma vez o Ulisses Negrão falou uma ova que nós não temos, né? Nós cientistas sociais, né? Nós sociólogos, né? A gente constrói outros encantamentos, né? Racionalizados, mas outros encantamentos do mundo. Então, basicamente essa enfim, a construção, né, fundamental que ele traz aqui da ética protestante. Se vocês não quiserem comentar nada agora, eu vou ir para o espírito do capitalismo, né, para a cultura capitalista, para a explicação dele disso que ele está chamando, né, desse espírito do capitalismo que precede o próprio capitalismo moderno, né, e que foi influenciado por essa ética religiosa. Então, o que é esse espírito do capitalismo, entre aspas? Né? Ele tem uma significação cultural. Né? Por isso que eu estou trazendo aqui a cultura do capitalismo. Né? Porque às vezes as pessoas vão ler, primeiro que vai considerar a obra do Weber como obra de religião, e da hora que lê espírito, enfim, daí mistura tudo, né? Vai entender espírito com alma. Mas é a alma do capitalismo, né? Enfim, esse elemento, essa ideia, né, que vai possibilitar, né, o capitalismo moderno. Então eu poderia até chamar aqui o espírito do capitalismo moderno. O espírito do capitalismo é a alma do capitalismo moderno, né? que se enfim, né, personifica, que se materializa na economia de mercado. Pois não. Só para aclarar um pouco em relação ao espírito, ou essa palavra, Elias escreve um pouco sobre isso, mas pensando na hora de fazer a formação da gente das ciências sociais, como a gente está mais atrelado à ciência social francesa, a gente acaba não incorporando a palavra espírito como os alemães falam, que seria um relativo à cultura ou a coisas do ser humano, a ciências do homem, ou coisas assim como se chamavam, né? As ciências do espírito eram as ciências dedicadas ao que a gente entende na sociologia francesa como as ciências chamadas do homem, as ciências da cultura. Né? Só exatamente, isso mesmo. Boa complementação. Obrigado. Não podemos esquecer que nós estamos falando de um alemão, né? Enfim, então é tudo isso mesmo. Então, o que seria esse espírito do capitalismo? Então, tem uma significação cultural, né? Então, gente, primeira coisa importante, esse espírito do capitalismo não é ainda o capitalismo moderno, entende? Não é? Porque o capitalismo moderno, quando ele se materializa, ele já surge destituído da necessidade do impulso religioso, tá certo? Estou trazendo aqui o Weber, né? Porque depois, se eu fosse pensar outros autores que pensam a partir do Weber, ele vai ter outras explicações, né? Por exemplo, Benjamin nas teses sobre o conceito de história, mas não vamos entrar nisso agora, não. Vamos entender o Weber primeiro, né? Então, ou seja, conceito histórico que não pode ser definido, mas gradualmente composto a partir de seus elementos tais na realidade. Gente, eu estou falando isso o tempo todo, né? E daí o Weber vem, né? Claro que estou falando isso, estou tentando explicar o Weber para vocês, trazendo o Weber, né? Então, eu fui falando isso nas 3 aulas anteriores, né? Isso que o Perucci vai chamar de histórico desenvolvimental, que nem tem esse termo em português, mas como ele é sociólogo e é respeitado, ele tem direito, e a gente pode usar também citando ele. Então é isso. Então ele vai dizer, olha, não tem como explicar, né, definir inicialmente, mas a gente vai apresentando. Então vamos lá, né, quais são os elementos dessa apresentação, né? Quais são, né, como usando o termo aqui, né? Deixa eu pegar aqui de novo o tipo ideal. Tem um termo aqui que ajuda a... Espera aí. Cadê aqui um termo que
que ele traz, acho que lá no começo. Cadê? Eu vou procurando depois, né? Acho que tá fácil de achar, né? Mas ele usa um termo que eu trouxe aqui, ou seja, isso aqui, né? Então, enfim, não é uma definição exemplar, mas ele vai caricaturando, né? Eu queria trazer isso de estar aqui. Você vai construindo esse quadro ideal, né? Era um pouco isso que eu queria trazer para vocês. Então vamos lá, de volta aqui. Né? Então, primeiro, né, a questão do método. Né? A gente trabalhou isso também nas aulas anteriores. Né? Ele nunca vai definir, mas ele vai oferecer um delineamento provisório do espírito do capitalismo. Né? Então, às vezes o pessoal vai ler a obra e fala, mas gente, o que é de fato o espírito do capitalismo? Muita coisa no Weber você tem que ir sistematizando, né, para entender, como leitor do Weber, assim como fez o Perucci com a ideia de desencantamento do mundo, assim como fez o próprio Lovie com a ideia de afinidade eletiva. Né? Às vezes no Weber a gente tem que ler a obra inteira e ir lá selecionando aqueles elementos que te interessam da obra para entender o que ele está querendo dizer. Né? É um pouco esse movimento que ele faz para explicar o espírito do capitalismo. Né? Não tentar, daí aqui de novo, Rafael, jaula de aço, né? Não tentar enfiar a realidade, isso aqui já é com aspas, né, que é o Weber direto. Não tentar enfiar a realidade em conceitos genéricos abstratos, por isso que as formulações são genéticas, voltando de novo ao nosso debate da semana passada, né? Mas antes procurar articulá-las em conexões concretas. Né? Por isso que eu falei, ele vai trazendo pedaços, aspectos do próprio conceito, assim que é necessário para explicar aquela realidade. Não é? E daí, enfim, né, como ele faz isso, né, como ele, na própria formulação do conceito, ele traz dados da realidade, ele começa tentando explicar o que é o espírito do capitalismo, trazendo como exemplo o sermão do Benjamin Franklin. Né, um sermão de um pastor, né, protestante, norte-americano. Na verdade, enfim, nos Estados Unidos, porque agora eu fiquei na dúvida se ele é norte-americano mesmo. Né? Mas, enfim, né, do contexto norte-americano. Né? E daí eu selecionei aqui, né, a passagem no livro ela é longa, né? Eu selecionei alguns elementos aqui que ajudam, a partir dessa citação direta do Benjamin Franklin, a explicar o espírito do capitalismo. Né? Separei alguns termos aqui. Então, por exemplo, crédito é dinheiro. Dinheiro é procriador por natureza. Um bom pagador é senhor da bolsa alheia. Tudo isso, gente, é um sermão de um pastor. Um sermão de um pastor proferido numa igreja protestante. Então, assim, ele vai apresentando também, já mostrando as afinidades. Né? Não é alguém, enfim, fazendo discurso na Bolsa de Valores. Não é o ministro da Fazenda norte-americano. É alguém da igreja. Manter contabilidade exata das despesas e receita. Quem que faz isso hoje, hein, gente? Vocês dão conta? Estão dando conta de fazer isso na pandemia? Ética Protestante, mais do que um livro de religião, é um livro de economia doméstica, viu, gente? Exagerei agora, né? Ser prudente e honesto para ter crédito na praça. Né? Quem guarda dinheiro e não aplica, perde. Ou seja, não é para guardar dinheiro. Né? O ser bem-sucedido, por exemplo, na profissão, não é você acumular dinheiro e deixar guardado debaixo do colchão. É você reinvestir na própria profissão. Crescer na sua profissão. Né? E deixar dinheiro na poupança também não é aplicar, não, na lógica, né, do Benjamin Franklin. Na lógica do próprio capitalismo de mercado. Né? Professor, se eu posso adicionar, eu, quando estudei esse texto a primeira vez, fiz a mesma coisa que o senhor, mas eu coloquei algumas coisinhas a mais. Uhum. Tempo é dinheiro. Tempo é Dinheiro gera dinheiro. Crédito é dinheiro. Pagar bem no tempo certo gera dinheiro. As ações idôneas de alguém geram dinheiro. Crédito para quem não vadia, ou seja, trabalhar gera dinheiro pela confiança de alguém que te empresta. Economizar e gastar com prudência, não perder tempo no ócio. Então ele vai para as ações morais também, do que se fazer enquanto ser humano e não apenas como ser humano ou como agente econômico. Exatamente, isso mesmo.
esses elementos também subjetivos, né, da prática social. Fica parecendo aquela historinha que a gente conta para as crianças da cigarra e da formiga, né? Ou dos 3 porquinhos, né? Porque, enfim, todos esses contos infantis eu tenho que ressignificar aqui em casa, porque, enfim, é sempre dentro dessa ética comercial, mercantil, né? Tô tentando achar a página, alguém me lembra aqui? A página da citação? Alguém lembra? A edição que eu Aqui. tenho é diferente do senhor, então não posso dizer. Que ponto que tá? Me lembra o ponto. Então, em que capítulo? Está no capítulo 2, provavelmente na metade dele, a partir da página 41. Isso. Espírito do capitalismo, depois da definição. Vamos lá. Aqui, ó. É isso mesmo. Né? Vocês viram o tamanho, né, da citação, né? Daí ele vai falar, é Benjamin Franklin que nessas sentenças nos faz um sermão. Né? Ninguém porá em dúvida que é o espírito do capitalismo, que aqui nos fala de maneira característica, e dúvida também não há como afirmar que nem tudo que se pode compreender por esse espírito seja contido aí. Percebe? De novo, a lógica do tipo ideal, ele não está tentando trazer uma formulação geral do espírito do capitalismo. Ele traz elementos particulares, o que interessa a ele. Então ele vai dizer, né, nem tudo esteja contido aí nesse sermão, mas aquilo que é genético, agora eu vou usar mais, né, o essencial, né, então não é o genérico do espírito do capitalismo, mas é o essencial, né, o particular. Né? Daí ele vai dizer, o capitalismo existiu na China, na Índia, na Babilônia, na Antiguidade, na Idade Média. Essa é a concepção do Weber, né, gente? Mas, como veremos, falta-lhe precisamente esse ethos particular, que foi alcançado com a perspectiva do Beruf. Né? Vocês estão colocando coisas aí no chat, é para mim? Só para eu saber, que daí eu vou lá e leio. Não, professor. Tá bom. Foi sobre um comentário que eu fiz. Perdão. Beleza. Não, por favor, é até bom. Uma das coisas boas aqui do Google Meet é que tem o chat para vocês irem no paralelo, né? É bom que vocês falam e não me atrapalham, né? Cadeira. Capitalismo moderno, né? Então, assim, a questão da filosofia da avareza, né? Que é uma proibição no catolicismo, né, em geral. Né? Ele vai dizer, lá na página 45, o ideal do homem honrado, digno de crédito, e sobretudo a ideia do dever que tem o indivíduo de se interessar pelo aumento de suas posses como um fim em si mesmo. E por que ele tem que fazer isso? Né? Porque a ideia da profissão como vocação e a ideia de que a certeza dele de ser eleito é na bem-aventurança, sendo, enfim, bem-sucedido na profissão. Né? Esse é o ethos particular do capitalismo moderno. Como eu li aqui, ele existia em outros tempos, mas sem essa essência, né? Sem essa prerrogativa. Né? Então a lógica do capitalismo moderno passa por essa perspectiva. Né? Significado em ganhar dinheiro e sempre mais dinheiro, sem o gozo imediato do dinheiro ganho. Então não é ganhar dinheiro. Eu estava conversando com uma amiga ontem, que é da área de tecnologia, e ela estava comparando o trabalho dela aqui, né, na área de informática, tecnologia, né, inteligência virtual, que fala, né, com o trabalho de um amigo dela que está na Alemanha. E daí, assim, diante da pandemia, ele teve o tal do out, não sei o que lá, out, que é assim, aquele negócio que você apaga, né, enfim, tem um colapso nervoso, e ele teve isso já logo no começo da... Burnout, exatamente. E ele começou a trabalhar, já no começo da pandemia teve esse burnout, que já não estava bem a coisa, né, daí veio a pandemia, piorou, e ele começou a fazer a opção lá na Alemanha de, enfim, pegava um sistema para fazer, demorava 2, 3 meses, e daí começou a manter gaps, né, tá sobrevivendo assim. Trabalha um mês, fica 2, 3 sem trabalhar para tentar manter a sanidade mental, né? E ela estava comparando que no Brasil não tem como fazer isso, porque a lógica não é tão autônoma assim, né? Mas é essa lógica, né, isso que ele vai chamar de leitmotiv do capitalismo, ou seja, o ganho como um fim em si mesmo, não é ganhar. Na ética católica clássica, você ganha dinheiro e goza desse dinheiro. Na ética ou você guarda esse dinheiro, você
você faz a poupança desse dinheiro. Na ética, enfim, nessa ética do capitalismo moderno, você não guarda esse dinheiro. Você reinveste esse dinheiro e você volta, né, a trabalhar para ganhar mais dinheiro. Esse é o espírito, né, do capitalismo que deu sentido para o capitalismo moderno, que não tinha na lógica do Weber nos outros capitalismos, né, que ele cita no texto. Então ele vai dizer o ser humano em função do ganho como finalidade da vida. Não mais o ganho em função do ser humano como meio destinado a satisfazer suas necessidades materiais, né? Então ele vai dizer, é uma lógica para além disso, né? Que envolve todos os indivíduos, né? No mundo moderno, na perspectiva do Weber. Então ele quer dizer o seguinte, que a gente em geral trabalha, né, para sempre ganhar, seja dinheiro, prestígio, poder, fama, reconhecimento, entende? Essa é a lógica que nos mobiliza. Então a gente trabalha até o burnout, até enlouquecer, né? Eu trago o exemplo aqui na minha área dois exemplos, né? Do mesmo lugar, né? O Negrão, o Ulisses Negrão, que quando aposentou foi lá, pegou um caminhão de mudança e esvaziou a sala dele na universidade e nunca mais voltou. E o outro exemplo é do Reginaldo Prandi, que aposentou e fez um concurso do professor Sênio para voltar a dar aula. Inclusive orientar na própria graduação, então dar aula, graduação, essas coisas todas, né? Então, enfim, né, dois modelos, assim, um mais, né, mais ligado a essa ética, né, do capitalismo moderno, outro menos conectado a essa lógica, né, do ganho como um fim em si mesmo que te mobiliza ao ponto, né, enfim, a gente vê casos que são até comuns de pessoas que se aposentam e, enfim, né, não conseguem ficar muito tempo parado porque, enfim, a lógica cultural nos mobiliza para isso. Eu costumo dizer que essa ideia de trabalho que nós temos hoje, que está tão naturalizada, ela nem sempre foi assim, né? Se você pega a sociedade de corte, vamos pegar o Elias, por exemplo, né? O Lucas gosta muito do Elias, né? Eu gosto também muito do Elias. Aquele livro do Elias, A Sociedade de Corte, ela deixa muito evidente várias coisas. Uma delas, né, é essa ideia da desvalorização do trabalho, né? Diferente do que nós temos hoje. Hoje o trabalho é, né, de forma, né, enfim, ilimitadamente valorizada. Nós não conseguimos pensar, né, a lógica do trabalho sem pensar, enfim, essa ideia do trabalho como dignificante, né? Nós fomos culturalmente formados já dentro do capitalismo, né? Nós que somos, enfim, né, desse final do século XX, início do século XXI, fomos formados nessa lógica do trabalho como algo valorado, né, positivamente valorado, né? E para a gente é difícil pensar, nós, né, seres ocidentais, né, inclusive latino-americanos, né, de pensar uma lógica de trabalho que não seja por essa valoração positiva, né, que passa, na explicação do Weber, por essa lógica específica. Né? Professor, Pois não. não sei se tem muito a ver, né, mas falando dessa questão do trabalho, sobre essa perspectiva, quando eu li o texto eu não deixei de lembrar parece que aquela frase que tem na entrada de Auschwitz, né, o trabalho liberta, né, Pois a ironia da frase. Pois é. Terrível, né? Eu trabalho com, enfim, ao ler Marx e ao ler Weber, né, e a explicação dele sobre o que é o capitalismo, a minha constatação fundamental é que esse sistema é um sistema desumanizador. Você falou de Auschwitz, muitas vezes as pessoas fazem uma análise do nazismo, do fascismo, enfim, como um parênteses no capitalismo. Mas, do meu ponto de vista, enfim, a expressão mais nua e crua do que é o capitalismo, né? O que foi o nazismo na Alemanha, os fascismos, né? Os neofascismos presentes, inclusive hoje no contexto brasileiro, né? Enfim, aquilo mais, né, é a forma mais exacerbada do que é o capitalismo, né? E essa lógica é desumanizadora, né? E que passa por essa ideia mesmo do trabalho incessante, né, que é necessário para que haja a exploração, para que haja o acúmulo, né, de poder, dinheiro, prestígio, fama, né, e consequentemente as desigualdades. Para que alguns sejam ricos é preciso que muitos sejam pobres.
para que alguns sejam famosos, é preciso que muitos sejam, enfim, né, meros mortais. Anônimos. Anônimos. Apesar que tem um filme que eu adoro, chamado Românticos Anônimos, que é um dos filmes favoritos meus da Carol. Vocês têm que assistir. É maravilhoso. Românticos Anônimos. Assistam. Bem romântico. Bem, vamos lá. Né? Então, a ideia do advento da profissão como um dever, né, na lógica do Beruf, né, o ganho de dinheiro, né, como expressão da habilidade da profissão. Né? O que eu estava lendo esses dias? Alguém comentando no jornal que... pois é. Eu estava vendo aquele programa da CBN, o Fim de Expediente. Na verdade, eu estava vendo, mas eu não gosto muito daquele programa não, mas de vez em quando eu acabo caindo nele. Que também não tem muita coisa boa para ver, né? TV e rádio é complicado, né? Daí eu botei na CBN, ouvindo o Fim de Expediente na sexta-feira, e eles estavam entrevistando o Rodrigo Bocardi, que é um âncora da Rede Globo. E daí perguntaram para o Rodrigo, verdade que você todo dia de manhã se acorda cedo, aquela coisa, ele acorda cedo. Né? Então acordar cedo, que hora que ele acorda? 4h15, né? Então assim, valorando, não, olha, o Rodrigo Bocardi acorda todo dia 4h15, olha que exemplo de homem, né? E daí uma das pessoas lá do programa perguntou, mas Rodrigo, é verdade que você todo dia, né, toma banho, faz a barba, escova o dente, e antes de tomar o primeiro café você toma um Red Bull inteiro, uma latinha de Red Bull? Ele falou, eu tomo todo dia uma latinha de Red Bull para começar bem o jornal, não sei o que, bababá. E daí perguntaram, mas você não acha que é perigoso todo dia tomar Red Bull? E daí ele respondeu da seguinte maneira. Olha, eu fiquei sabendo que o dono da Red Bull, né, que é um austríaco, que é milionário, ele toma 7 Red Bulls por dia. E se ele que é rico e, portanto, muito inteligente, toma Red Bull e não dá problema nenhum, por que eu vou me preocupar em, né, que estou tomando só um? Então, ele trabalha com a lógica de que aquele indivíduo, por ser muito rico, ele deve ser muito inteligente. Bem, se ele trabalha com essa hipótese, né, qual que é a hipótese contrária? É que quem é pobre é um bando de bocó, né? Um bando de bocó, né? Então ele não se preocupa em tomar um Red Bull por dia, porque o dono da Red Bull toma 7, né? Bem, ele como jornalista, ele deveria averiguar se é verdade essa história, né? Porque, enfim, você não pode ficar falando coisas que não sejam verdade na ciência nem no jornalismo. Mas a questão que eu estou trazendo para vocês é um exemplo de como esse espírito, né, do trabalho valorado positivamente, ele está enraizado na nossa cultura, né? E essa ideia da profissão como um dever, que surge na perspectiva do Weber, lá naquela comunidade alemã protestante calvinista, ela se disseminou, né, para o mundo contemporâneo e faz parte hoje da raiz, né, da estrutura fundamental do capitalismo moderno. Né? Então, ganhar dinheiro como expressão da habilidade da profissão e da própria inteligência. Né? Ordem econômica capitalista, cosmos, né, que não pode ser alterado, que impõe ao indivíduo as normas da ação econômica. Né? O espírito do capitalismo, né, existiu antes do desenvolvimento do capitalismo, como eu falei. Né? Então, o espírito do capitalismo visto como determinado estilo de vida regido por normas e folheado à ética, a essa ética religiosa calvinista, né, que racionalizou a esfera, né, que foi um dos elementos de racionalização da esfera social. Da esfera religiosa. Né? Então, se percebe que ele vai uma explicação do espírito do capitalismo e do consequente advento do capitalismo. Né? Então, eu já falei aqui para vocês, né, da profissão como vocação, né, na palavra em alemão, Beruf. Né? Então, a ética protestante, na lógica da explicação do Weber, ela vai respaldar o advento do capitalismo em sua formação, né, a partir da influência que ela tem sobre o espírito do capitalismo. Né? Ele vai dizer lá na página 55, a capacidade de concentração mental, bem como a atitude absolutamente central de sentir-se no dever de trabalhar, entre aspas. Então, o Rodrigo Bocardi, ele é valorado no programa porque ele é um homem que acorda cedo, é um homem que não, enfim, que tem o seu trabalho, que se dedica ao seu trabalho. Então, acordar cedo aí é porque, olha, ele faz o sacrifício de dormir pouco para fazer um bom trabalho de jornalista. Entende? Ele se dedicou. Né? Encontram-se aqui associadas com particular frequência a um perigoso espírito de poupança
Olha o Weber de novo aqui com o juízo de valor, né? Um perigoso espírito de poupança. O juízo de valor, não estou criticando ele, não estou dizendo, ele está aqui fazendo, né, enfim, a apresentação dele do capitalismo, ela não é destituída de valores. Então, né, essa coisa da neutralidade axiológica, né, enfim, essa ideia da ausência de valores na explicação científica, ela o tempo todo, nesse livro, por exemplo, ela derruba a ideia da neutralidade axiológica na minha leitura, né? E que calcula o ganho em seu montante geral. Há um severo domínio de si e uma sobriedade que elevam de maneira excepcional a produtividade. Eu quero trazer para vocês uma outra experiência minha particular, né? Eu, quando eu era menino, eu era guardinha lá na minha cidade, então eu trabalhava como office boy de um hospital. E uma das minhas tarefas era ir pegar documentos direto com o dono do hospital para levar no banco, pagar conta, essas coisas todas, né? Entregar nos departamentos. E esse dono da empresa, ele era um médico, e eu lembro que as pessoas que trabalhavam comigo falavam, principalmente as mulheres que trabalhavam na contabilidade, que era o espaço onde eu ficava mais, né? Elas, enfim, elas tinham elas eram, como se diz, elas tinham ele como uma referência. Ele era mais que um patrão. Ele era alguém, né, que de um consultório médico construiu um hospital, né? E elas viviam falando de como ele era dedicado, de que ele almoçava em 30 minutos, de que ele não comia nada fora do horário, dentro do horário de expediente, fora do horário do almoço, do café da manhã, da janta, que ele era muito dedicado, então todo dia, 7 da manhã, ele estava no escritório dele, dentro do hospital, que ele também não deixou de fazer cirurgia, ele continuava fazendo cirurgia no último andar do prédio onde era o hospital. Então eram todos assim, elementos de valoração desse indivíduo, né, focado fundamentalmente na capacidade dele de ser um bom trabalhador, né? Ou seja, de ser excepcionalmente produtivo, né? Ou seja, a ideia do próprio elogio voltado pela lógica, né, focado na lógica do trabalho, né? Do trabalho como um fim em si mesmo, ou seja, da profissão Professor, como vocação. Pois não. eu acrescentaria que essa receita moral de como ser e como agir, que vai se tornar numa ética, por isso o nome do livro, vai se somar à figura masculina. E parte do que, toda vez que eu leio o livro eu lembro disso, parte da formação do que é ser masculino, especialmente no século XX, o senhor já tinha colocado isso, é também ser trabalhador, geralmente trabalhador que ganha dinheiro, né? Então não é só trabalhar ou ter essa vida dedicada ao trabalho como um fim em si mesmo, mas também ganhar bem. Então é trabalhar, ganhar e construir coisas, sendo homem. O homem que não constrói, o homem que não trabalha, o homem que não ganha, não é digno de ter o papel, o tildo de homem em algum tempo. Exatamente. Você falou bem. Inclusive no patriarcado, a função fundamental do homem é ser o provedor. Então, por que a mulher não pode trabalhar? Porque, primeiro, não faz sentido, porque o homem é o provedor, e segundo, que ela vai, enfim, afetar a moral desse indivíduo. Porque se ela precisa trabalhar, é porque esse homem, né, trabalhador, não está sendo capaz de prover, né, as necessidades da sua mulher. Olha que maluquice, né? Enfim, por isso que eu falo que o patriarcado é um elemento importante do próprio capitalismo, né? Então, ele é o provedor. Então, a mulher trabalhar não faz sentido nenhum, porque, primeiro, não é a função dela, e segundo, se ela for trabalhar, é sinal da fraqueza dele, né? Então, essa ideia da boa vontade para o trabalho, pode ser que vocês discordem de mim, mas isso para mim é muito, enfim, evidente, é naturalizado na nossa vida, né? Quem não tem boa vontade para o trabalho, né, enfim, não é visto com bons olhos, é estigmatizado, né? Até mesmo no debate agora da UFG com relação ao ERE, se ia ter ensino remoto emergencial ou não, nas entrelinhas do debate do consumo passava essa ideia, olha, né, tem professor que não está a fim de trabalhar, que está aproveitando a pandemia para não trabalhar, como se, enfim, a gente só desse aula, né?
Isso está muito explícito no discurso público do nosso governo federal, né? Quando ele vai dizer, por exemplo, que quem... enfim, os termos até pejorativos que eu não vou usar aqui, né? Mas é algo também muito presente na própria sociedade. Quando a sociedade olha para a universidade, ela fala, esse pessoal não está trabalhando há tantos meses, esse pessoal ficou sem trabalhar o primeiro semestre inteiro, né? Então, enfim, essa ideia valorada da profissão, do trabalho, para mim é algo muito naturalizado no nosso cotidiano, enfim, na nossa vida, né? O Weber vai falar também dessa conexão entre capacidade de adaptação ao capitalismo e fatores religiosos, né? Que é um elemento importante dessa afinidade eletiva, né? Dessa boa vontade para o trabalho. Daí ele vai Professor, trazer... Pois não. Pode falar. dentro dessa conjuntura toda que esse livro traz, por exemplo, tem um trecho aqui que fala, né? Querer ser pobre, costumava argumentar, era o mesmo que querer ser um doente. Eu posso puxar para outras áreas, como a própria questão da estigmatização e criminalização do pobre, eu posso fazer esse exercício? Porque, enfim, né, dentro desse ethos, não é, do capitalismo, o pobre ele é de fato um doente, ele é um desinteressado pelo trabalho. Então, em geral, você tem aí uma sócio-odisseia de culpabilização da condição do indivíduo. E é, por exemplo, com essa perspectiva que o pentecostalismo cresce muito no mundo ocidental, aqui na América Latina, por exemplo, no Brasil, em Goiânia. Não é? Ele cresce com essa ideia de reeducar o indivíduo pobre a se reconectar com isso aqui, gente, ó, com essa boa vontade para o trabalho. Porque, gente, eu não sei qual é enfim, o contato de vocês com, enfim, com um grupo de trabalhadores e tal, mas eu, enfim, nasci nas classes populares, cresci em bairro de periferia, tem minha família, boa parte ainda mora em periferias e tem muitos amigos que, né, enfim, não só os amigos da infância, mas amigos que eu fui acumulando ao longo da vida, que são pobres trabalhadores que estão ferrados morando aí nas periferias, né? Em geral, aqueles indivíduos mais conscientes, que não são muitos, eles fazem contas para definir no que vai trabalhar, no que não vai, porque tem consciência da exploração, né, que estão submetidos. Mas, em geral, né, o trabalho que essas igrejas fazem é de conversão desses indivíduos, que têm essa consciência da exploração. Né, aqui já entrando o Flávio, sociólogo, a partir da perspectiva weberiana, sociólogo da religião, né? O pentecostalismo, o grande milagre pentecostal no Brasil, por exemplo, é essa reconversão desses indivíduos com consciência da sua condição de explorado e, portanto, enfim, eu vou para aquele trabalho. Então, assim, o que acaba predominando na ética de trabalho do empobrecido é uma lógica parecida, não a mesma, do ethos católico clássico, que é o seguinte, olha, eu vou trabalhar para viver, e não viver para trabalhar, porque viver para trabalhar é exploração, né? Mas o pentecostalismo, o grande milagre é que ele converte o indivíduo para essa boa vontade para o trabalho, né? Ele converte o indivíduo para, enfim, ser dedicado à sua profissão, né? Tanto é que essa passagem que a gente teve no Brasil, de uma visão estereotipada do crente para uma visão positivada do evangélico, porque, enfim, os mais velhos devem lembrar, né? Antigamente a gente chamava de crente e era negativado. Hoje nós chamamos de evangélico, é positivado. Um dos elementos que possibilitou essa mudança de ethos no Brasil foi o trabalho, né? O evangélico é aquele trabalhador que não frequenta bares, que não bebe, né? Inclusive tem uma pesquisa muito interessante sobre jogadores de futebol, os famosos atletas de Cristo, e eles estavam pesquisando como as equipes de futebol na Alemanha passaram a priorizar a contratação de jogadores brasileiros que fossem evangélicos. Por quê?
porque eles rendiam mais na Alemanha do que os não evangélicos. Os não evangélicos ia para um outro contexto, então de dificuldades, acabava caindo no alcoolismo, né, não tendo um certo como se diz, uma certa capacidade de fazer direito lá os treinos, né, de futebol, essa exigência, por exemplo, a vida de futebol, do jogador de futebol profissional, ela é pesada, né? Primeiro, a maioria não é famosa, a maioria não ganha tão bem quanto o Neymar, não é milionária, mas todo mundo faz o que o Neymar faz, que é o quê? Concentração, treinar todo dia, jogar futebol, jogar duas, 3 partidas por semana, né? Treinar todo dia, ficar concentrado longe da família, né? E eles, enfim, as equipes alemãs estavam contratando os atletas de Cristo, evangélicos, no caso dos brasileiros, porque esses se adaptavam mais, né? E é interessante, porque a Alemanha é um dos países onde você tem muitas missões. Hoje a gente está falando da missão reversa, né, no campo da sociologia da religião, que é a ida de igrejas evangélicas que nasceram no Brasil para a Europa, né? E na Alemanha tem muitas delas, né? A Videira, que nasceu aqui em Goiânia, a Sara Nossa Terra, também nasceu aqui em Goiânia, a Fonte da Vida, que nasceu aqui em Goiânia. Essas 3 são as 3 principais. Videira, Sara Nossa Terra, Fonte da Vida. E uma terceira, uma quarta, não vou lembrar agora, que nasceu aqui em Goiânia, que estão no mundo, né? Tô falando só de Goiânia, mas tem, enfim, a Universal espalhada pelo mundo, entre outros, né? Então isso, né, passa por essa boa vontade para o trabalho, né? O Weber está trazendo aqui. Não sei se te responde, o Lander. Sim, interessantíssimo, professor. Alguns elementos desse capitalismo moderno, que ele vai chamar de forma capitalista de organização, para a gente ir fechando aqui. Quando o capitalismo se concretiza, né, para além do espírito do capitalismo, que teve esse impulso religioso, ele se despe totalmente da lógica religiosa. E o que passa a predominar é o que nós vamos chamar de ethos burguês, né? Algumas características aqui, 3 elementos importantes dessa formação de capitalista. Um lado puramente comercial, mercantil. Então é interessante que o Lovino, em 2000, escreveu junto com o Frei Beto, esqueci o terceiro autor, um texto chamado Valores do Capitalismo. E daí eles falavam, né, quais eram os 3 valores principais do capitalismo. Vocês sabem quais são? Os 3 valores principais do capitalismo, segundo o Lovi e o Frei Beto, é o dólar, o euro e o ien. Eu achei interessante, né, né? São os 3 valores principais do capitalismo, ou seja, esse espírito puramente comercial, mercantil, do ganho de dinheiro, né? Segundo elemento, inescapável necessidade de um investimento de capitais no negócio. Então, o que é o capital, gente? O capital é aquele valor, né, a gente viu isso no Marx, né, que se valoriza constantemente. Ou seja, ele não fica parado, você não ganha dinheiro e guarda ele, ou bota na poupança, ou gasta. Você não faz isso. Você pega esse dinheiro e reinveste, né? Então esse é um outro elemento. Percebe que tem algumas coisas parecidas do Weber, né? Às vezes as pessoas se assustam, mas eu que conheço, que trabalho mais os dois, não fico tão, né, surpreso, mas tem muita afinidade entre as 2 obras na explicação do capitalismo, né? E o terceiro, aspectos objetivos do processo econômico. Então a ideia da burocratização, né, racionalidade e burocratização, né, e qual é o elemento fundamental da burocracia econômica? A contabilidade, o advento da contabilidade, gente. Sabe aquela coisa lá do Benjamin Franklin? Vamos voltar aqui, né? O que ele fala, né? Manter a contabilidade exata das despesas e das receitas. Ou seja, você sempre gasta menos do que ganha, não mais do que ganha, né? Então, imagina, né? Como isso é importante. Então, a lógica do advento da contabilidade, ela é fundamental nessa racionalização, né? Que vai compor, né, o ethos do capitalismo moderno, né? Enfim, não tem hoje uma instituição econômica, inclusive a familiar, que sobreviva sem fazer essa contabilidade, né? Elementos da mudança, reviravolta, provocada não por um afluxo de dinheiro, daí aqui é o debate do Weber com Marx, né? Eu falei das afinidades, mas tem também oposições, contradições. Então o Weber vai dizer, não foi o afluxo de dinheiro que permitiu o advento do capitalismo, como nós vamos ter, por exemplo,
na explicação do sistema de produção capitalista em Marx, né? Por exemplo, a importância das grandes expedições marítimas, das colônias, né? Da exploração das colônias. Então ele vai dizer, não foi o afluxo de dinheiro, mas a entrada em cena de um novo espírito, né? Essa é a chave do Weber para entender o capitalismo moderno. Então foi uma cultura que mudou, não foi, enfim, a exploração, por exemplo, de uma outra região e a concentração na Europa, né? Não foram os especuladores que deram essa nova guinada, mas, entre aspas, homens criados na dura escola da vida, homens com visões e princípios rigorosamente burgueses, né? E o que é fundamental nesses princípios do burguês? É a ideia de que o ser humano existe para o seu negócio, né? Então, quais eram as qualidades das moças lá do meu trabalho quando eu era menino, com relação ao dono do hospital, né? Essa predisposição dele ao trabalho. É alguém tão rico, que acorda cedo todo dia, vai para o trabalho, está lá no escritório às 7 horas da manhã, né? Faz todas as suas tarefas, enfim, da sua vocação. Aqui em Goiás aqui no Centro-Oeste em geral, né, tem um termo que eu gosto muito, né, que é o pessoal do agronegócio, que fala o seguinte, né, o que engorda o boi é o olho do dono. Vocês conhecem esse termo? O que engorda o boi é o olho do dono? Já ouvi, professor. Já ouvimos demais. Não é? O que significa isso? Significa que se ele não estiver lá botando a mão na massa, se ele, né, é rico, tem a fazenda, né, tem os funcionários, tem os boi, e passear, enfim, quando ele voltar, os boi vão estar tudo magrinho, né? Ele tem que estar lá, tem que ter presença, né? Um comentário, professor, e talvez o senhor... Pode falar. Perdão, é coisa rápida. Talvez o senhor possa me precisar se isso é verdade ou não, mas é uma intuição. Para o pessoal do catolicismo, com os desenvolvimentos do mundo capitalista, né, gente que é católica, que ganha dinheiro, digamos assim, já leva para o outro lado, ao invés de ganhar status social ou qualquer outra coisa de prestígio, com o acúmulo de seus ganhos, ganha pela aparência, pela atitude moral de ser simples ou pela humildade, né? Isso é um valor ou um espírito, para falar a palavra correta, né, que eu vejo que essas pessoas usam. Mas isso também a gente encontra isso também no protestantismo, viu? Hoje está, enfim, essa cultura católica clássica, ela já não está tão presente mais no próprio catolicismo em geral, né? Talvez agora, com o advento do Francisco, em 2013, mas ainda é muito pouco tempo, né? Isso seja recolocado na pauta. Tem sido, de certa forma, né? Esse despojamento do Papa, então o Papa não usa mais aquelas roupas super sofisticadas, ele doa 100 mil euros para pobre, ele doa um prédio de luxo no Vaticano, lá em Roma, para uma obra social. Então, assim, esse despojamento é algo muito recente, né? Se você pega o papado do João Paulo II, e principalmente do Bento XVI, é um papado, enfim, de um príncipe. Eles são príncipes da igreja, então eles são, enfim, a corte mais alta. Então eles vivem no luxo, as roupas vermelhas, ainda dentro daquele princípio da antiguidade, né, da Idade Média, do vermelho como ostentação, né? Então essa lógica mais despojada, ela é mais recente e não tem predominado, né? Enfim, o que predomina no próprio catolicismo hoje é essa própria lógica do ethos protestante. É isso, obrigado. Legal. Bem, tipo ideal de empresário capitalista, né? Esse já destituído, né, desse impulso religioso, né? Porque o empresário, o ethos burguês, é um ethos, inclusive, muitas vezes arreligioso, né? Ele vai dizer, tem 4 coisas que o Weber vai dizer, né? É um indivíduo que esquiva-se à ostentação, à despesa inútil e ao gozo consciente de seu poder. Sente-se incomodado com os sinais externos da deferência social de que desfruta. Comporta certo lance ascético, possui certas doses de modéstia. De sua riqueza nada tem para si mesmo, a não ser a irracional sensação de cumprimento do dever profissional, né?
Bem, esse aqui é o ethos ideal, né? Enfim, o Weber, né, no tipo ideal, ele vai, né, tentar formular um ethos fundamental desse burguês. Então, motivação inicial, né? Racionalismo econômico, aumento da produtividade do trabalho, motivo fundamental da economia moderna, né? O protestantismo desempenha esse papel de fruto prematuro, né? E depois, né, ele não é mais necessário, né? Passado a gênese do capitalismo moderno, a ética protestante é deixada de lado, não sendo mais necessário o seu desenvolvimento, né? Então, abandono da religião, né? O Weber vai dizer: pessoas assim de natureza imbuída do espírito capitalista costumam ser hoje em dia, se não diretamente hostil à igreja, com certeza indiferentes a ela. Weber considera o espírito do capitalismo como um fenômeno parcial do desenvolvimento do racionalismo, né? Então percebe, né, a ideia da parcialidade, não está tentando abarcar a totalidade do fenômeno, é uma interpretação de como surgiu, não é a única explicação, né? Então ele vai falar desse desenvolvimento posterior, né? O processo só se desenvolve com toda eficácia quando os elementos religiosos são ultrapassados, ficando apenas a virtude profissional. Isso fica, né? Mas não mais focada na doutrina da predestinação, né? Nós não temos aí na burguesia essa ideia da predestinação. Isso é abandonado. Mas a virtude profissional do trabalho com o ganho em si se mantém, né? Definhamento da raiz religiosa e advento da intramundanidade utilitária, né? O utilitarismo do trabalho, né? E qual que é a herança fundamental que fica para além da religião? Essa consciência do ganho monetário e consequente criação de um ethos profissional burguês, né? Do trabalho valorado positivamente, né? E do trabalho como um fim em si mesmo. Nossa, hoje eu falei demais, hein? Vocês tinham que ter me parado aqui, 4h30 já. Vocês querem um tempinho para descansar? Vai ser bom, professor. Mas aí a gente já volta com as nossas considerações? Isso, você e o Adriano, pode ser? 4h30 agora, acabou de fazer 4h30, 4h40, pode ser? 10 minutinhos? Vocês topam, meu povo? Ok, professor. Então daqui 10 minutinhos estaremos